Há exatos 30 anos, em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada. A nova Carta Magna, conhecida como Constituição Cidadã, trouxe mudanças importantes para a vida do país. Inclusive transformações também no Poder Judiciário. Uma delas foi a criação do Superior Tribunal de Justiça, instalado em abril de 1989. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em fevereiro de 87, foi a oportunidade para resgatar uma ideia que vinha ganhando força desde a década de 60, a reforma do judiciário. Entre as propostas dos constituintes estava a independência e autonomia do sistema de justiça e a criação de uma nova Corte Superior. Nós estávamos muito presos ao modelo norte-americano. Com o Superior Tribunal, nós nos afastamos desse modelo e nos aproximamos mais do modelo europeu. Depois de 1 ano e 7 meses de trabalho, mais de 61 mil emendas propostas pelos constituintes e 122 emendas populares, muitas com mais de 1 milhão de assinaturas, a nova carta é promulgada. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! Com 245 artigos que privilegiam os direitos e garantias fundamentais, a Carta passa a ser conhecida como a Constituição Cidadã. Com ela, a justiça ganha independência financeira e autonomia na aplicação das leis. O Tribunal Federal de Recursos é extinto e os 5 tribunais regionais federais são criados. O Supremo assume a condição de corte predominantemente constitucional e o Superior Tribunal de Justiça surge para julgar as causas de natureza infraconstitucional, disciplinadas por leis federais. Foi um trabalho de grande felicidade dos legisladores constituintes, né? Ele conseguiu colocar o judiciário na posição de um verdadeiro poder do Estado. Em 7 de abril de 1989, conforme previsto na Constituição, o STJ começa a funcionar na sede do extinto Tribunal Federal de Recursos, o TFR, na Praça dos Tribunais, em Brasília. Em 24 de abril, 2 semanas depois de instalado, o STJ profere sua primeira decisão. Eu relatei o processo de número 1. De número 1, era uma medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso especial, num caso de falência, e lá a discussão era em torno da correção monetária. Com o STJ, o acesso à justiça foi ampliado e o espaço físico reservado à corte também precisava acompanhar esse crescimento. A inauguração da nova sede do STJ foi realizada no dia 22 de junho de 1995. Surge uma nova esperança de uma justiça infraconstitucional, um instrumento mais eficaz de controle. Reflexo da evolução democrática iniciada em 1988, o Tribunal da Cidadania se tornou, de fato, referência para o cidadão, que encontrou aqui a proximidade com a justiça. Por que Tribunal da Cidadania? É porque ele que julga as causas que dizem respeito ao dia a dia dos cidadãos, e que assim continue a ser. E para falar sobre os 30 anos da Constituição Federal, convidamos aqui o professor de Direito Constitucional e advogado Saul Tourinho. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, é um privilégio estar aqui. Boa tarde. Coisa boa. Agora eu queria que você explicasse quais as principais conquistas, né, com a promulgação da Constituição Federal. Vamos falar metaforicamente. A Constituição pegou um Brasil ali em 1987, 88, algemado, quebrou as algemas, mostrou um céu infinito, deu asas e mandou voar. Isso tem sido visto diariamente com a liberdade de expressão, com a independência dos poderes, com a possibilidade de judicialização de questões sociais. Eu acho que as conquistas são as mais variadas possíveis. Passado esses 30 anos, o que mais mudou de 88 para cá? Eu acho que principalmente o controle do poder.
Nós saímos de um momento em que não havia controle do poder para agora um cenário de total controle do poder. Nenhum governante, nenhuma autoridade é capaz de proceder a um ato descontroladamente. Nós temos o Poder Judiciário, nós temos o Congresso Nacional, nós temos os tribunais de contas, nós temos as agências reguladoras, tudo isso vindo com a Constituição de 88. Democracia reclama necessariamente o controle do poder. Agora, 30 anos da Constituição Federal, exatamente hoje, né? Ela está mais viva do que nunca? Mais viva do que nunca. O momento é de celebração, nós estamos numa festa de aniversário. Nós não estamos enlutados, tristonhos, caminhando para um funeral. Nós estamos aqui para parabenizar, para agradecer a geração passada que entregou 30 anos a mais pura consolidação da Constituição. Claro, Rafael e Galton, vocês podem dizer assim, olha, mas a Constituição tem algumas cicatrizes, mas nós também temos algumas cicatrizes e ela está de pé, viva, assim como nós. E durante essas datas comemorativas, aniversário, normalmente a gente faz reflexões. Sim. A Constituição amadureceu, ainda tem que amadurecer? Como a gente pode fazer essa avaliação? Amadureceu. Nós falávamos há pouco sobre a centena de emendas que nós temos com a Constituição, é verdade, mas a possibilidade de reformar a Constituição havia sido prevista por Ulisses Guimarães quando do discurso da promulgação da Constituição. Ele reconheceu a imperfeição da Constituição e disse que por meio das emendas a Constituição assumia um compromisso de eternidade. Enquanto nós pudermos promover pequenas reformas à Constituição, a Constituição vai permanecer sempre conduzindo todos os rumos do país. Agora, em que estágio está a democracia brasileira? Eu penso que é consolidada. Eu tenho a alegria de trabalhar ao lado do professor Carlos Aires Brito, que diz que a democracia não vence por nocaute, ela vence por acúmulos de pontos. Nós estamos acumulando pontos. E a democracia hoje, no Brasil, todos nós estamos vendo, ela é um projeto em andamento, jamais consolidado. Nenhuma democracia está consolidada. E o estágio atual da democracia brasileira é um estágio de maturidade. Eu posso criticar um governante, eu posso me dirigir ao judiciário e eu posso saber que se eu andar fora da linha, há leis e constituições que vão me corrigir. É desse tipo de elemento que qualquer democracia é feita. Saul Tourinho, muito obrigada mais uma vez pela participação conosco. Eu que agradeço. Obrigado, doutor.